Eu vou colocar agora a sua fala agora em 5 municípios para você em casa entender o que o Pedro Paulo acabou de falar agora. Nesse momento, no painel Eduque, chegando os resultados para os deputados estaduais que conseguiram aqui no município de Cordeiro, de Cantagalo, de Macuco, São Sebastião do Alto e Conceição de Macabu. Para você na tela agora no painel Eduque. Vamos para os 10 deputados estaduais mais votados em Cordeiro. O mais votado foi Bruno Boareto, com 3.940 votos. O quê, Pedrão? 31,64%, uma votação expressiva, né, Helene? Você agora vai botar, nós vamos botar um aplauso para ele. Merece um aplauso, merece. Bota aí, Tom. Todo muito bem aplauso votado. Aí, parabéns. Beleza. Vai lá, Pedrão. Na sequência, então, Helene, nós temos Daniel Luiz Martins, com 722 votos, com 5,80%. Você vê que tem uma diferença boa, né, Helene? Boa, nossa, muito grande. Mas mesmo assim, Luiz Martins, hein? Muito bem votado, como muito sempre bem votado Luiz Martins Cordeiro. Aqui. Verdade. Em terceiro, doutor Serginho, do PL, aí com 522 votos, 4,19%, Helene. Doutor Serginho, bem votado também, né? Bom. Acima de 500 votos, né? Ótimo, maravilhoso. Na sequência, Márcio Canela, com 420 votos, 3,37%, Helênio. Boa, Márcio Canela. Vai. E na sequência, doutor Salomão, com 374 votos, 3,00%, 3% dos votos. O que é a política, né, Helene? Doutor Salomão... Pois Pedro Paulo. Eu tenho que tecer um comentário agora com você, porque antes das eleições, estávamos conversando na padaria aqui do nosso querido Ricardinho, tivemos um encontro com o doutor Salomão, e a gente vê que realmente o município de Cordeiro, os eleitores não desejam mais o doutor Salomão como político, mas sim como médico, né? Nós podemos falar assim, que todo mundo adora ele como médico, mas no cargo de político, a gente vê que chegou ao fim mesmo a sua história aqui no município de Cordeiro. 300 e quantos votos, Pedro? 374 votos, 3% da votação do município de Cordeiro. 1, 2, 3, 4, 5, sexto colocado, doutor Salomão, com 374 votos, 3%. Helênio, mas o comentário que eu gostaria de tecer, agora, aproveitando a oportunidade desses votos de Salomão, e quando eu falo doutor Salomão, como foi meteórica, né, a subida de Salomão à política, o aparecimento de Salomão na política, quando ele ganha aí a campanha para prefeito de Cordeiro, e da mesma forma que ele subiu, ele desceu, né? É verdade. Tanto subiu muito rápido, quanto desceu muito rápido, né? Eu quero lembrar, Pedrão, vou lembrar, 2012, eu estava na campanha dele, atingiu a marca de mais de 6 mil votos. Pois olha como que... Olha a diferença, hoje ele teve 374 para deputado estadual. Então Deus. você vê que foi, acho que a queda foi impressionante. Mas isso, Helênio, serve de exemplo. Por que estou citando Salomão? Salomão é um exemplo, mas a gente tem que alertar os políticos que depois que eles chegam ao poder, eles não são os donos da verdade. O povo está ali vendo tudo. Aquele mesmo povo que te pegou e te botou lá em cima é o mesmo povo que depois não vai querer mais votar em você. Então, isso serve para todos, Helênio. É verdade. Isso serve para todos. Você se manter como você, ser político ocasionalmente é uma coisa. E você ser político realmente, ter vocação política, você tem que se manter na política. Ganha ou perca a política. Perder ou ganhar na política é uma coisa natural. O que importa é que você dá sequência à sua carreira, à sua vocação, porque você gosta, porque você ama a política, e não porque você está na política por acaso. É verdade. Vamos lá, 7º lugar em Cordeiro, companheiro. Então vamos lá, 7º lugar, Afonso Monerá. Quantos votos? 294 votos, 2,36%.
Afonso Monerá, hein? É verdade, e complicou, hein? É verdade, complicou. Esperava-se mais votos dele aqui muito na mais, cidade, investiu né? pesado, muito pesado. Aí, Helênio, vamos na sequência aqui, Flávio Serafini. 8º lugar. Flávio Serafini, 262 votos, 2,10% do eleitorado. 9º lugar. Conte Bittencourt, 244 votos, 1,96%. Esperava mais votos para Conte Bittencourt aqui também. É o candidato do ex-prefeito doutor Luciano Ramos Pinto. Exatamente. E o último, 10º. Marcos Miller, 221 votos, 1,77% do eleitorado. E ainda tem aqui mais uma, Franciane Mota, com 211 votos, 1,69%. Brancos, 4,59%. Nulos, 4,43%. Passando a página agora para o município de Cordeiro, agora com... O que vem aí agora, Pedrão? Governador. Governador. É com você, Pedrão. Vamos então à votação, Helênio, de governador aqui no município de Cordeiro. Cláudio Castro, com 8.160 votos, 70,99%, praticamente 71% Nossa. do eleitorado, uma votação expressiva, né, Helênio? Expressiva, maravilhosa, vai lá. E o Marcelo Freixo, que vem em segundo com 2.493 votos, 21,69%. Em terceiro, Rodrigo Neves, com 425 votos, 3,70%. E Paulo Ganimi, também com 385 votos, 3,35%. Brancos, 5,90%. E nulos, 10,11%. Rapaz, muitos votos nulos, hein? Ninguém quis votar para governador, hein? É, rapaz, uma isso quantidade aí expressiva. Eu acho que foi muita falta de conhecimento nesse voto do governador. Aí o Cláudio Castro ganhou com a diferença enorme, praticamente 60% na frente, no estado todo, mas, assim, ficou esses candidatos a vereador, Helene, eu creio, o povo não conhecia bem. É verdade. E isso fez com que os outros tivessem um percentual de votos muito baixo diante do reeleito, governador Cláudio Castro, e também do próprio segundo colocado, que teve uma diferença enorme do primeiro colocado. Mas né? isso você vai explicar agora para a presidência, para você entender como o Bolsonaro teve voto em Cordeiro. Mesmo assim, o Cláudio Castro teve mais do que Bolsonaro, rapaz. Então, impressionante. Fale para presidente da República, a votação aqui em Cordeiro, Jair Bolsonaro, 6.479 votos, com 49,59% dos votos. E Lula, lógico, em seguida, com 5.672 votos, com 43,42%. Aí uns 6% de diferença entre Jair Bolsonaro e Lula. Ciro Gomes, 441 votos, 3,38%. Simone Tebet, 376 votos, com 2,88%, Helênio. Então, isso agora, você falando desses dados, vem de acordo a essa questão. O Cláudio Castro teve 8.100, o Bolsonaro 6.000, para você ver como o Cláudio Castro, o não conhecimento das campanhas, você foi muito feliz com a sua fala, porque a população não estava interessada no governo do Estado, porque praticamente estava decidido. Olha só a diferença de Cláudio Castro para Bolsonaro. E Lula, por ter um conhecimento nacional, praticamente colado no Bolsonaro. Parabéns. Exatamente. Teve a diferença entre os governadores primeiro e segundo, Cláudio Castro, e o segundo colocado governador, o Freixo, né, foi bem mais expressiva, maior do que a do Bolsonaro com Lula, exatamente. 5.500. Essa é a diferença. Vamos dar sequência, então. Vamos lá. Agora chegando para você aqui no painel Eduque, os dados do município de Cantagalo. Chegando agora para você, deputado estadual, os 10
mais bem colocados nas eleições de 2022 em Cantagalo. É com você, jornalista Pedro Paulo Soares. Então, Helene, os 10 deputados estaduais mais votados em Cantagalo. E o Bruno Boareto continua com uma votação expressiva na região, né, Helênio? Vamos lá. Primeiro colocado aí com 2.396 votos, que compreende 21,42% dos votos, Helênio. Em Cantagalo. Dentro de Cantagalo, hein? Parabéns ao Bruno Boareto também, em Cantagalo. Verdade. Parabéns. Olha, a gente pode, inclusive, Helene, medir aqui que o segundo colocado é o Ciro Fernandes, não é? Que é presidente da Câmara Municipal em Cantagalo. O Ciro teve 1.034 votos, 9,24%, né? Sendo que o Boareto teve 2.396, com 21,42%. Uma diferença boa, né? Uma grande diferença. Você foi amigo, boa não, gigantesca, porque ele é presidente da Câmara e as últimas atitudes dele em parceria com o prefeito de Cantagalo, infelizmente, levou ao presidente Ciro ter uma votação diferente, menor do que o esperado com os moradores de Cantagalo, os eleitores de Cantagalo. Tudo isso corroborou para que ele chegasse nesse momento e tivesse 9% dos votos, enquanto Bruno Boareto, prefeito de Macuco, com o candidato derrotado em Cantagalo nas eleições passadas, teve 21% dos votos. Parabéns à população de Cantagalo, porque política é assim, você analisa o homem público com as suas atitudes, e você, Pedro Paulo, sempre fala isso nas nossas reuniões. A pessoa tem que ter posicionamento, porque ganhando ou perdendo, tem que manter o posicionamento, porque é a ética partidária, né, Pedrão? Helene, exatamente. Quando a gente fala aqui de você se sustentar como político, é quando você tem realmente vocação. Um político não pode entrar na política hoje, está lá em cima, amanhã está lá embaixo. Alguma coisa aconteceu. Ou ele não tem vocação, ou ele fez alguma coisa muito grave para que isso acontecesse. Vamos lá, seguindo então, até o 10º aí, vamos lá. Vamos dando sequência aqui, o terceiro colocado em Cantagalo, então, é o Rodrigo Bacelar, com 601 votos, 5,37%. O quarto é o Velber Pedro, com 450 votos, 4,2%. Quinto, Franciane Mota, 396 votos, com 3,54%. Sexto, André Correia, com 372 votos, 3,3%. Daniel Luiz Martins, 330 votos, com 2,95%. Valnei Rocha, com 317 votos, 2,83%. Chico Machado, 273 votos, 2,44%. E Carlos Macedo, 10º, com 238 votos, 2,13%. Brancos, 5,55% e nulos, 5,64%. Bem menos o nulos do que Cordeiro, né? Na metade, praticamente. É perceptível essa diferença, né? A diferença é grande. Vamos para governador agora, em Cantagalo. Como ficaram os números lá, Pedro Paulo? Governador continua sempre o Cláudio Castro, atual governador, e que ganhou, né, já no primeiro turno. Em Cantagalo ele teve 7.168 votos, que compreende quase igual o Cordeiro, Helene, 69,26%. Então aí quase 70%. A mesma coisa, mais ou menos, em Cordeiro. Muito bem votado. E o segundo colocado, Marcelo Freixo, 2.230 votos, com 21,55%, bem perto também do que aconteceu em Cordeiro. Rodrigo Neves, 478 votos, 4,62%. Paulo Ganimi, 424 votos, com 4,10%. Beleza. Brancos, 6,68% e nulos 11,15%. Cordeiro foi 10 e Cantagalo 11. Também passou, essa questão que você levantou sobre a população não querendo saber negócio do conhecimento para governador do estado. Falamos isso antes. Falou, né? Parabéns, verdade. Pedrão, maravilhoso. Sequência, presidência da República em Cantagalo. Então, presidência da República em Cantagalo, mais ou menos
dentro parecido com o que aconteceu em Cordeiro. Jair Bolsonaro, 5.891 votos, com 49,16%. Lula, 5.231 votos, com 43,65%. A diferença, mais ou menos, é parecida, hein, parecida, bem ficou perto, muito né? bom. Simone Tebet, 409 votos, 3,41%. Ciro Gomes, 334 votos, 2,79%. Em Cantagalo, interessante que Simone Tebet ficou na frente de Ciro Gomes, diferente de Cordeiro. Aqui Ciro Gomes ficou em terceiro e Simone Tebet em quarto. Isso, brancos foram poucos, olha, 1,82% só, e nulos também, 3,5%. A presidência da República, o interesse é maior. Ótimo. Chegando agora as informações no painel Eduque com o município de Macuco. Vamos lá, Helene. Chegando para você aqui no painel Eduque, agora as informações, os resultados para deputado estadual em Macuco, também para governador e presidência da República, com o jornalista Pedro Paulo Soares. Então, Helene, os 10 deputados estaduais mais votados em Macuco, Rio de Janeiro. Bruno Boareto permanece na frente aqui, no Triângulo do Calcário, aqui no Cordeiro, Cantagalo e Macuco. O Bruno foi soberano, né, Helene? Quantos votos? 2.444 votos, com 45,2% dos votos válidos, hein, Helênio? Ótimo, maravilhoso. Cordeiro, Cantagalo e Macuco, aproximadamente 8.500 votos. Porque 3.940 em Cordeiro, 2.300 e pouco em Cantagalo, e agora 2.000 quanto? 444 votos. Então, pô, dá 4.800 Cantagalo e Macuco, com mais 3.960, quase 4.000 em Cordeiro. Então, 8.500, 8.600 votos. Então, sai daqui. Três. Poxa vida, parabéns, vamos dar um aplauso para o Bruno, realmente merece esse aplauso aí. Chegando aí, vamos lá, Pedrão. Fez a lição de casa, né, Helene? Aqui é o reduto, né? Especialmente aqui, esses 3 municípios que a gente falou. Então, mas você vai cair para trás, porque eu já sei o resultado do Alto, você vai se surpreender com o São Sebastião do Alto também, Bruno Boareto no Alto, tá? Então, você vai se surpreender. Reafirmando aqui, Macuco. Primeiro, Bruno Boareto, 2.444 votos, 45,2%. Segundo, Gustavo Tutuca, 621 votos, com 11,44%. Uma diferença bem grande do segundo para o Bruno, né, do Gustavo Tutuca. Terceiro, Rodrigo Bacelar, 316 votos, 5,82%. Quarto, Cabo Wellington, 147 votos, 2,71%. Quinto, Bruno Lessa, 138 votos, 2,54%. Na sequência, Bernardo Rossi, 83 votos, 1,53%. Aí vem descendo Delaroli. Isso. Delaroli, 82 votos, 1,51%. Samuel Malafaia, 76 votos, 1,40%. André Correia, 64 votos, 1,18%. Márcio Canela, 49 votos, 0,90%. Brancos, 3,48% e nulos, apenas 4%. Vamos lá para governador em Macuco, resultados da eleição 2022. Vamos para agora os resultados em Macuco, eleições 2022 para governador. Então, Helene, para o governador, Cláudio Castro teve 3.711 votos, 74,28%. Muito votado. Nossa. Segundo Marcelo Freixo, 964 votos, apenas 19, apenas porque pela diferença que tem do primeiro colocado, né? Apenas 19,30%, contra 74,28%.
3.711 votos contra 964 votos. Na sequência, a primeira vez que o Rodrigo Neves perde aí, hein? Paulo Ganimi chega na frente com 160 votos, 3,20%, e o Rodrigo Neves, 154 votos, 3,8%. Daí, então, brancos, 4,48% e nulos, 10,38%. Os números não falham pela análise que você fez. Desde o início nós estamos falando Cordeiro praticamente com 10, Cantagalo com 11 e agora Macuco com 10. Ninguém estava interessado em saber algo sobre o governo do Estado, porque já estava praticamente definido. Você falou isso. Os candidatos. É verdade. Vamos lá. Presidência da República em Macuco. Os candidatos à presidência da República, aqui em Macuco, Rio de Janeiro. Lula, na frente, em Macuco, 2.721 votos. O Lula teve com 48,57%. Jair Bolsonaro, 2.514 votos, 44,88%. Aí é uma disputa boa, hein, Helene? Ih, rapaz, em Macuco o Lula venceu. Lula venceu em Macuco com a diferença... Cento e poucos votos, 700 e pouco, 500 e pouco, quase 200 votos. Rapaz! E mais uma vez a Simone Tebet, 171 votos, em terceiro, com 3,5%. Ciro Gomes, 154 votos, 2,75%. Brancos, 1,45% e nulos, 3,8%. Rapaz, os números não falham, né? Iguais praticamente nos municípios, no Triângulo Calcário, como você falou, Cordeiro, Cantagalo e Macuco. Cravado. Mas assim, cravado a logística dessa campanha eleitoral no que diz tocante ao pensamento do eleitor na nossa região. Parabéns. Que você vai agora para São Sebastião do Alto, Pedro Paulo. Helene, só para concluir, surpreende em parte nos surpreende, porque deveria ser assim em todos os lugares, porque realmente o Lula, se tem uma classe social que foi beneficiada no governo Lula, foi a classe mais necessitada, a classe mais pobre, e todo mundo sabe disso, não é novidade nenhuma que a gente está falando aqui, né? Então vamos dando sequência aí. Agora, Helene, os 10 deputados estaduais mais votados no município de São Sebastião do Alto, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Isso, algumas surpresas a partir de agora para você no Painel Eduque. Então, os 10 deputados estaduais mais votados em São Sebastião do Alto, Rio de Janeiro. Primeiro colocado em São Sebastião do Alto, Helene, André Correia, 1.991 votos, 33,20% dos votos em São Sebastião do Alto, ficou André Correia como primeiro. Em segundo, Bruno Boareto, com uma votação expressiva também, 1.364 votos, 22,74%, Helênio. Pois é, uma grande votação do Bruno, lá também em São Sebastião do Alto. Terceiro colocado, Júlio Rocha, 381 votos, 6,35%. Pelo terceiro colocado, a gente vê a diferença, né? Verdade. O primeiro, o André Correia, teve 1.991 votos. O segundo, que foi Bruno Boareto, 1.364 votos. E o terceiro, 381 votos. Quer dizer, uma diferença muito grande do terceiro para os dois primeiros colocados, no caso aqui, né, Helene? É verdade. E mostrando que realmente o Bruno trabalhou nos 4 municípios. 10 mil votos em 4 municípios. Dando sequência, então, Jair Bittencourt, quarto colocado, 168 votos, 2,80%. Franciane Mota, 164 votos, 2,73%. Doutor Fábio Binha, 138 votos, 2,30%. Coronel Salema, 107 votos, 1,78%. Rodrigo Bacelar, 102 votos, 1,70%. Chico Machado, 89 votos, 1,48%. E Rodrigo Amorim, 63 votos, 1,5%. Brancos, 2,49% e nulos,
2,38%. O pessoal compareceu realmente para a votação para deputado estadual. Chegando agora, governador, para você na tela do painel Eduque. Governador do Estado, votação em São Sebastião do Alto, Rio de Janeiro, Cláudio Castro, 4.693 votos, 85,3%. Que caceta. Aí foi realmente, não dá nem para falar. Não Tanto dá, que, não. olha, vamos aqui no segundo só, para que você fique vendo aí, né, veja a diferença que realmente foi muito grande, do Marcelo Freixo, que veio em segundo com 608 votos, 11,2%, enquanto Cláudio Castro teve 4.693 votos, 85,3%, contra 608 votos, 11,2% de Marcelo Freixo. Aqui, Rodrigo Neves veio em terceiro com 108 votos, 1,96%, e Paulo Ganimi, 99 votos, 1,79%. Brancos, 3,7%, olha lá, Helene, vem a média. Nulos, 9,38%. Viu? Então, Cordeiro, Cantagalo, Macuca e São Sebastião do Alto, na média para governador, com 10% de votos em branco, não é isso? É em branco não, nulo. Nulos. Nulos. Branco, 3,7%. Também, bom também, 3,7% é uma quantidade razoável. Batendo aí a meta. Então, presidência da República agora. Chegando o resultado em São Sebastião do Alto. Então, a presidência da República, Jair Bolsonaro em São Sebastião do Alto, 3.025 votos, 50,3%. Lula, 2.690 votos, 44,49%. A gente vê, Helênio, que mesmo quando o Jair Bolsonaro vem mantendo uma frente aqui nos municípios que nós estamos falando, mas a diferença não é uma diferença muito grande, né? É uma pouca diferença, e faz com que certamente o Lula veio a tirar essa diferença em outras regiões. É verdade. Não é verdade? É verdade. Terceiro aqui ficou, em São Sebastião do Alto, a Simone Tebet, com 172 votos, 2,84%, e Ciro Gomes, com 128 votos, 2,12%. Brancos foram poucos, 1,14% só, Helênio. E nulos também, 2,95%. O nulos sempre mais, mas nem para presidente houve mais comparecimento, né? Mais votos. Porque você já comentou a respeito dessa situação, um envolvimento para a presidência da República, né? Então, o pessoal mais interessado em votar para presidente. Chegando o nosso município querido de Conceição de Macabu, você vai se surpreender com os dados também, porque Conceição de Macabu tem um histórico bacana aí nessa situação dos candidatos para deputado estadual e também para a presidência da República. É com você, Pedrão. Então vamos aos 10 deputados estaduais mais votados em Conceição de Macabu, Rio de Janeiro. José Messias, 1.492 votos, 12,7%. Ainda não tinha ouvido falar nele, vem em primeiro lugar aí em Conceição de Macabu. Verdade. Vamos lá. Esse não tinha ouvido falar ainda, né? Interessante. Porque vem em primeiro, né? É verdade. Em segundo, Chico Machado, 1.038 votos, 8,40%. Terceiro, Jair Bittencourt, 814 votos, 6,59%. Quarto, Rodrigo Bacelar, 594 votos, 4,81%. Vitor Júnior, 590 votos, 4,77%. Andrezinho Siciliano, 486 votos, 3,93%. Marcelo Silvano, 465 votos, 3,76%. E a Bruno Boaria está aparecendo de novo aí, Helênio, também entre os 10 lá, né, 417 votos, 3,37%. Gustavo Tutuca, 372 votos, 3,1%. Conte Bittencourt, 288 votos, 2,33%. Brancos, 6,8%. E nulos,
4,23%. É verdade. Então, esses foram os dados para os eleitos em Conceição de Macabu para deputado estadual. Vamos ao governador agora, os resultados em Conceição de Macabu. Resultado de governador em Conceição de Macabu, Rio de Janeiro, hein, Helênio? Cláudio Castro, como sempre, puxando a vida, Helênio. 7.563 votos, com 65,99%, ou seja, 66% aí. Marcelo Freixo, em segundo, com 3.154 votos, com 27,52%. Mais uma grande diferença, o que mostra a contagem final, dando já a vitória no primeiro turno ao atual governador Cláudio Castro. Em terceiro, ficou Rodrigo Neves, com 461 votos, 4,2%. E em quarto, Paulo Ganimi, 234 votos, 2,4%. Brancos, 6,43%, e nulos mantém a média, 10,41%. Então Cordeiro, Cantagalo, Macuco, São Sebastião do Alto e Conceição de Macabu mantendo uma média de 10% de votos nulos para governador. Chegando agora a surpresa para a presidência da República em Conceição de Macabu. Então, resultado aqui em Conceição de Macabu, Rio de Janeiro, para presidente da República. Aí, olha, chega o Lula na frente, hein? Lula na frente em Conceição de Macabu, com 6.540 votos, 49,62%. E Jair Bolsonaro, com 5.655 votos, com 42,91%. Lula na frente aí, hein, Helênio? Quase 800 votos. É uma grande surpresa também. E em terceira, Simone Tebet, com 490 votos, 3,72%. Ciro Gomes, 395 votos, 3%. Brancos, 1,74% e nulos, 2,63%. Tá aí os números, vêm mais ou menos se repetindo tanto, Helênio, para a presidência quanto para governador e também para os deputados estaduais, né, Helênio? É isso aí. Esses foram os resultados com o nosso querido jornalista Pedro Paulo Soares, na edição do repórter cinematográfico do Wellington Dias. Continuamos com o painel Eduque, os comentários a partir de agora aqui no 8.3 Digital. Após esses dados dos municípios, a gente faz uma avaliação, Pedro Paulo, porque nulos para governador do estado, aproximadamente 10% nos 5 municípios. Vamos fazer também uma avaliação para a presidência da República, porque o Lula venceu em Macuco e Conceição de Macabu e perdeu em Cordeiro, em Cantagalo e São Sebastião do Alto. A sua avaliação primeiro para a presidência da República. Helênio, a presidência da República é isso aí. Ela está saia justa, né? Quando vem aqui para o interior do estado, ela é sempre complicada. A gente sabe que o interior do estado é muito tradicionalista quando se trata de política e, enfim. Mas mesmo assim você vê que existe um equilíbrio muito grande. Você falou de 5 municípios, né? O Jair ganhou em 3 e o Lula ganhou em 2. Enfim, equilibrado. Sim, e vamos fazer uma avaliação para governador, que realmente ganhou nos 5 municípios, Cláudio Castro. Sua avaliação do governo Cláudio Castro. Essa avaliação aí é fácil, né? Porque, na verdade, a diferença é enorme e o atual governador se reelege com praticamente 60%, né, Helênio? Dos votos válidos no estado. É uma verdade. Grandiosidade, há muito tempo acho que não acontecia isso, né? Uhum. E também o que você falou sobre votos nulos, votos brancos, principalmente os votos nulos, né? Muitos votos nulos. Acho que nessa eleição a população
foi um pouco mal informada com relação aos candidatos a governador, pelo menos aqui no estado do Rio, não sei em outros estados. Não é mesmo, Helene? Como você disse, na condição, na campanha de presidente, nós tivemos uma campanha polarizada e o povo acompanhou no Brasil inteiro. Não é? Verdade, é Teve verdade. poucos votos nulos, poucos votos brancos para presidente. Para governador, não. Aumentou os votos nulos e aumentou sobremaneira os nulos. E os brancos também aumentaram. Não é? E tem uma avaliação que hoje no RJ, primeira edição, uma denúncia contra o candidato pelo PDT do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, que o Ministério Público do Estado já está investigando aproximadamente um desvio de 60 milhões de reais. Então, infelizmente, o Estado do Rio passa por essa situação de sempre um político que está no governo do Estado ou na sua candidatura participando de momentos ilícitos. É muito difícil isso, né, Pedro Paulo? Há muitos anos, né? Você falou isso numa avaliação anterior no painel Eduque. Mas é importante, Helene, a gente ter cuidado com uma coisa. Enquanto está sendo investigado, ele não é réu, né? Ele está sendo investigado, a gente precisa saber se procede, se tem fundamento, se não tem, se é verdade ou se é mentira. Porque nós tivemos aí a questão do governador mesmo, saiu na imprensa toda aí, todo mundo divulgou a questão do governador, depois veio CEPERJ, veio isso, veio aquilo, ninguém fala mais. Essa questão da rede social e a questão que acontece no Brasil da reforma política, que precisamos urgentemente da reforma política no nosso Brasil, porque tem coisas que não fazem sentido, né? Por exemplo, vou citar um caso nosso aqui em nossa região. O Bruno Boareto teve 30 e poucos mil votos e outros se elegeram com menos votos do que o Bruno, com 13 mil e poucos votos. Quer dizer, necessitamos dessa reforma política. Claro. A gente precisa disso. A coisa do voto distrital também é outra coisa que a gente precisa ter. Bom, você tocou num ponto maravilhoso. Se tem um voto distrital, Bruno estava eleito. Com o pé nas costas. Estava eleito, um representante da nossa região. Outro que estaria eleito, Glauber Braga, de Nova Friburgo, da região. Poderiam serem colocados 5 candidatos com os votos distritais, certamente nós teríamos 5 representantes na nossa região. Facilitaria muito. E deve ser e tem que ser assim. Tem que ser. Porque na maioria dos lugares é assim. Porque aí você está sendo justo. Porque não é justo um candidato de nossa região, né, com poucos habitantes, poucos votos válidos que nós temos aqui em nossa região, no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Pois é. Com a grande capital, com a região metropolitana do Rio de Janeiro. Não tem uma disparidade gigantesca de avenidas. Avenidas nos grandes centros urbanos equivalem às nossas pequenas cidades em matéria de quantidade de votos. Pois é, Helena, e nós tivemos alguns outros candidatos aqui na região que a gente nem citou, que não apareceram como os mais votados, candidatos a deputado federal, candidatos a deputado estadual, pessoas conhecidas aqui da nossa região, políticos conhecidos daqui de nossa região e que também não conseguiram, né? E isso é importante que a gente tenha essa reforma política por isso, porque senão, cada vez mais o interior vai se esvaziar politicamente, Helene. E aí a gente fica na mão dos políticos que vivem no Rio de Janeiro, que vivem em Niterói, que vivem em outros lugares que não são a nossa região. Eu quero falar de 2 candidatos que representaram os nossos municípios, tanto em Cantagalo, o presidente da Câmara, Ciro Fernandes, e aqui o ex-prefeito Salomão Lemos, demonstrando realmente que a população dos 2 municípios, tanto de Cordeiro quanto de Cantagalo, não aprovaram as suas candidaturas. Ciro Fernandes, com 1.500 e poucos votos para o estado inteiro, teve 1.034 em Cantagalo, e nos demais municípios do nosso estado, não conseguindo 500 votos. E o doutor Salomão Lemos, em todo o estado do Rio de Janeiro, não teve 900 votos.
Então, chegamos a essa situação porque a população entende sim de política. Ela escolhe realmente o seu candidato de acordo com as suas atitudes. E foi uma demonstração clara da presença de Bruno Boareto com o seu trabalho em Macuco e o Estado do Rio com quase 30 mil votos. Parabéns para Bruno Boareto e parabéns para os eleitores dos municípios de Cordeiro e Cantagalo, que resolveram dar um basta numa situação que não atende a comunidade. Fizemos programas aqui durante meses falando sobre as mazelas do município de Cantagalo. Fizemos programas aqui falando sobre as questões do município de Cordeiro, até que agora o prefeito Leonan tem feito aí algumas reformas, Macuco funcionando muito bem, São Sebastião do Alto, Conceição de Macabu, mas Cantagalo vive um momento muito ruim. Mas o ex-prefeito Salomão usou essa fala durante a campanha e a população de Cordeiro não aceitou. E você, como jornalista e conhecedor dessa parte política, Pedro Paulo, pode fazer uma avaliação. Foi muito ruim, cara, entendeu? É muito ruim. A avaliação, a gente ainda tem alguns candidatos em Friburgo que infelizmente não se elegeram, como o Rogério Cabral, por exemplo. Rogério Cabral, ex-prefeito, rapaz, de 2 mandatos. Prefeito de 2 mandatos, 5 vezes vereador, 2 vezes deputado, enfim. E teve quase 15 mil votos, 14.700 e poucos votos aí, quase 15 mil votos. Nós tivemos o Robadei, que também é daqui, Cordeiro, Cantagalo, e infelizmente eu não tenho aqui ainda os números da votação de Robadei, mas não apareceu também, né, como um bem votado, enfim. Tá certo. Eles existem políticos na região, eles querem concorrer, né, mas vai ser cada vez mais difícil, porque quem é que vai concorrer com os lá de baixo, né? Um bairro lá embaixo elege um deputado estadual, um deputado federal, dependendo do bairro que você morar, do tamanho do bairro que você morar, entendeu? Não tem como concorrer se não houver o voto distrital. Muito bem, a reforma política, parabéns. Reforma política. Voto distrital para dar uma justiça na hora do pleito eleitoral. Isso aí, eu creio que o Congresso Federal deve, não só essa reforma política, como outras reformas que deverão existir nessa próxima etapa aí do Congresso Federal, Helene. Eu acredito mesmo que haverá uma reforma política. Agora, dependendo daquilo que a gente tiver lá dentro do Congresso, a gente só vai saber depois quem é quem, é que a gente vai ver qual a tendência de uma reforma política. Se é reforma política realmente, ou se é só aquela passada de tinta por cima para fazer uma casca, né? Pois é, e agora eu estou lembrando do Enéas. Você lembra, todo mundo em casa aí, os mais velhos, meu nome é Enéas. Ele se candidatou a deputado, elegeu mais 5 com ele, o último colocado, 2.000 e poucos votos em São Paulo como deputado. E pessoas que tiveram candidatos, 60 mil, 50 mil, perderam para quem tinha 2.000 votos. Olha a representatividade dessa situação. É o coeficiente eleitoral que eles chamam, né? Isso aí é uma história... Pelo amor de Deus, isso há anos nós estamos acompanhando essa situação. Pedro Paulo, eu quero agradecer a você em casa que nos acompanhou até agora com os resultados das eleições de 2022, dizendo que estamos preparados para o segundo turno. Pois é, Helene, então eu quero aproveitar a oportunidade aqui e falar à nossa população, nossos telespectadores, né, no YouTube, enfim, na nossa televisão aí, nos municípios que a gente atinge, para que tenhamos muita tranquilidade, muita calma. Nós ainda temos 1 mês de campanha, né? Vai haver muita articulação e a gente só pede para que possamos ter tranquilidade para votar, muita paz, porque a democracia é feito disso, né? Um respeitar o outro, independente de quem você vai votar ou não. É importante que possamos manter a tranquilidade, a segurança e a ordem em nosso país, para que possamos ter a democracia em toda a sua plenitude. Esse é o recado. Mas então eu vou finalizar mandando um parabéns especial ao TSE, porque as eleições realmente foram limpas
com ordem, respeito e dentro da Constituição Federal. Parabéns ao Supremo. TV Eduque, passando conhecimento.